Em 16 de fevereiro de 1981, na cidade de Brookfield, Connecticut, nos Estados Unidos, um homem de 19 anos chamado Arne Cheyenne Johnson foi acusado de esfaquear Alan Bono, dono do canil em que sua namorada trabalhava na época. E o que poderia ter sido apenas um caso de homicídio, logo tomou ares macabros quando o rapaz Arne Johnson alegou que cometeu o crime por estar sob possessão demoníaca e, portanto, não poderia de maneira alguma responder por suas ações. Olá, pessoas! Dando uma pausa aqui para não deixar vocês esquecerem de deixar o seu like no nosso vídeo, compartilhar e que o espaço nos comentários está aberto para vocês. E agora, Rosalind e Jack rodem a vinheta. O caso de Arne Cheyenne Johnson, e o mesmo foi o responsável pelo primeiro processo judicial conhecido nos Estados Unidos em que a defesa procurou provar inocência com base na alegação do réu de posse demoníaca e negação de identidade pessoal. Bom, em 24 de novembro de 1981, em Brookfield, Connecticut, Arne Cheyenne Johnson foi condenado por homicídio culposo pelo assassinato de seu senhorio, Alan Bono. Nesta época, os Estados Unidos passavam por um momento de histeria coletiva, com a possibilidade da existência de demônios e sua suposta influência na cultura, período que ficou conhecido como Satanic Panic, ou Pânico Satânico, em tradução. Nesse contexto, o julgamento atraiu grande comoção da imprensa de todo o país, e vamos trilhar esse caso também pela versão de A Haunting, documentado pelo Discovery Channel. Para o documentário, Arne Johnson e Debbie Glatzel prestaram contas em primeira mão da versão dos eventos descritos no episódio A Haunting, do Discovery Channel, Where Demons Dwell. Durante a entrevista, eles alegaram ser testemunhas oculares de possessão demoníaca, e ambos foram inflexíveis em seu apoio à lembrança dos eventos dos Warrens. E para início de tudo, eles afirmaram que a atividade paranormal começou depois que eles foram limpar um imóvel alugado que haviam acabado de adquirir, e juntamente com eles fora David, e ele lembrou que um velho apareceu, empurrando e aterrorizando ele. Mas o casal inicialmente pensou que David estava usando o velho como uma desculpa para evitar ajudar na limpeza, mas David informou que o velho prometeu prejudicar os Glatzels em geral, se eles se mudassem para aquela casa alugada. Já as visões de Davi sobre o velho incluíam um homem que parecia um animal demoníaco e que murmurou algo em latim e ameaçou roubar sua alma para si. E embora a família supostamente tenha ouvido barulhos estranhos vindos do sótão, ninguém, exceto David, jamais testemunhou qualquer manifestação daquele misterioso velho. Bom, e após esse encontro com o velho, David então começou a experimentar terrores noturnos e com isso começou também a exibir um comportamento estranho e obteve arranhões e contusões inexplicáveis. Com tudo isso acontecendo, a família então chamou os serviços de um padre católico local, que tentou abençoar a casa, e a família, aterrorizada, concluiu que a casa era má e não continuaria a alugá-la. Mas as visões de David só pioraram, ocorrendo também durante o dia. E já passado 12 dias após o incidente original, a família convocou os autoproclamados demonologistas Ed e Lorraine Warren para ajudar. Lorraine supostamente testemunhou uma névoa negra se materializar ao lado de David, o que era uma aparente indicação de uma presença malévola. Debbie e sua mãe disseram aos Warrens que viram David sendo espancado e sufocado por mãos invisíveis, e que marcas vermelhas apareceram em seu pescoço logo depois. David, então, começou a rosnar, sibilar, falar em vozes praticamente de outro mundo e recitar passagens da Bíblia e do paraíso perdido. Os Glatzels relataram como a cada noite um membro da família ficava acordado com David, enquanto sofria de espasmos e convulsões. Depois de receber um prognóstico de múltiplos bens dos Warrens, David foi submetido a 3 exorcismos menores, já que para fazerem um exorcismo maior,
ou completo, precisariam ter a autorização da igreja. E meio a isso, Lorraine afirma que David levitou, parou de respirar por um tempo e até demonstrou a capacidade sobrenatural de precognição, especificamente em relação ao assassinato que Johnson mais tarde cometeria. Em outubro de 1980, os Warrens contataram a polícia de Brookfield para avisá-los de que a situação estava se tornando muito perigosa. De acordo com um testemunho ocular, em meio a uma dessas manifestações demoníacas de David, Arne Johnson coagiu um dos demônios supostamente dentro de David a possuí-lo enquanto participava de um dos rituais de exorcismos de David. E é aqui que a Haunting se afasta das circunstâncias da possessão de Johnson, conforme descrito pelos envolvidos. De acordo com o programa, alguns dias depois de Johnson ter incitado o demônio a possuí-lo durante o exorcismo, ele foi atacado de maneira bastante cruel pelo demônio, que supostamente assumiu o controle de seu carro e o forçou a entrar em uma árvore. Felizmente, Johnson saiu ileso. Mas após esse incidente, Johnson voltou à casa de aluguel para examinar um poço antigo que supostamente abrigava o demônio. Tanto na versão dramatizada quanto em seu relato pessoal, Johnson lembra que este foi seu encontro final com o demônio enquanto estava completamente lúcido, pois foi depois de encontrar o demônio no poço e fazer contato visual com ele que ele ficou completamente possuído. Os Warrens alegam tê-lo avisado para não fazer isso, embora o aviso não tenha sido mencionado em A Haunting. Como a condição de David continuava piorando, Debbie e Johnson decidiram que era hora de sair da casa de sua mãe. E após isso, Debbie foi contratada por Alan Bono, um novo residente em Brookfield, como cuidadora de cães. Debbie e Arne, então, alugaram um apartamento perto do seu local de trabalho. E depois de se mudar, Johnson começou a exibir um comportamento estranho, que era surpreendentemente semelhante ao de David, fazendo Debbie temer que ele também estivesse possuído. De acordo com Debbie, Johnson entraria em um estado de transe, em que ele rosnaria e alucinaria, mas mais tarde não teria nenhuma memória disso. Partindo para fevereiro de 1981, Arne Johnson, então com 19 anos, esfaqueou seu chefe Alan Bono até a morte, após um dia de muita bebida e festa que terminou na morte de Bono em um canil que ele administrava em Brookfield, CT. E este foi o primeiro assassinato já registrado na cidade, e Johnson foi julgado por homicídio culposo. O assassinato. Em 16 de fevereiro de 1981, Johnson voltou doente para seu trabalho no Wright Tree Service e juntou-se a Debbie no canil onde trabalhava, junto com sua irmã Wanda e a prima de 9 anos de idade de Debbie, Mary. Bono, o proprietário e o empregador de Debbie no canil, comprou o almoço para o grupo em um bar local, e então começaram a beber muito. Após o almoço, o grupo voltou ao canil. Debbie levou as meninas para pegar pizza, mas insistiu que elas voltassem rapidamente para não ter problemas. Quando eles retornaram, Bono, intoxicado neste momento, ficou agitado. Todos deixaram a sala por insistência de Debbie, exceto Bono, que segurou Mary e se recusou a deixá-la ir. Johnson voltou para o apartamento e ordenou que Bono deixasse Mary. E Wanda contou os seguintes eventos à polícia. Mary correu para o carro, enquanto Debbie tentava aliviar a situação entre os dois homens. E Wanda tentou em vão afastar Johnson. E Johnson estava rosnando como um animal, pegou um canivete e esfaqueou Bono várias vezes, repetidamente. Já Bono morreu várias horas depois. De acordo com o advogado de Johnson, Bono havia sofrido 4 ou 5 golpes de faca, principalmente no peito, e uma que se estendia do estômago até a base do coração. Arne Johnson foi descoberto a 3 quilômetros do local do assassinato. Foi levado pela polícia e foi mantido no centro correcional de Bridgeport sob uma fiança de $125 mil. E este foi o primeiro assassinato na história da cidadezinha de Brookfield, Connecticut. A reação da mídia e procedimentos legais. Bom, no dia seguinte ao assassinato, Lorraine Warren informou à polícia de Brookfield que Johnson estava possuído quando o crime foi cometido,
Uma blitz da mídia logo cercou a história, alimentada em parte pelos Warrens, cujos agentes prometeram que palestras, um livro e até um filme detalhando o caso horrível estavam em andamento. Martin Minella, advogado de Johnson, recebeu ligações de todo o mundo sobre o que estava sendo chamado de julgamento do assassinato possuído por demônios. Minella viajou para a Inglaterra para se encontrar com advogados que haviam se envolvido em 2 casos semelhantes, embora nenhum destes tenha ido a julgamento. Ele planejava viajar com especialistas em exorcismo da Europa e ameaçou intimar os padres que supervisionavam os exorcismos de David Glatzel se eles não cooperassem com a defesa. O julgamento ocorreu no Tribunal Superior de Connecticut, em Danbury, a partir de 28 de outubro de 1981. Minella tentou apresentar uma declaração de inocência em virtude da possessão, mas o juiz Robert Callahan prontamente rejeitou esta defesa. Callahan argumentou que tal defesa jamais poderia existir em um tribunal devido à falta de evidências e que seria irrelativo e não científico permitir testemunhos relacionados. A defesa decidiu sugerir que Johnson agiu em legítima defesa. Por causa disso, o júri não tinha permissão legal para considerar a possessão demoníaca como uma explicação viável para o assassinato. O júri deliberou por 15 horas, durante 3 dias, antes de condenar Johnson, em 24 de novembro de 1981, por homicídio culposo em 1º grau. Arne Cheyenne Johnson foi declarado culpado de homicídio, e sua sentença foi de 10 a 20 anos de cadeia. O rapaz foi liberado apenas 5 anos depois, em 1986, por ter tido um bom comportamento. Ele era um presidiário exemplar. Sua condição mental foi cuidadosamente examinada e nada de negativo foi encontrado, atestou Hans Fielmann, que supervisionava a liberdade condicional na prisão em que Arne cumpriu sua pena. E aos 24 anos de idade, o homem estava livre, além de ter aproveitado seu tempo preso para concluir os estudos do ensino médio, iniciar graduação na universidade e também se casar com Deborah Glatzel. Arne Cheyenne, sendo preso, consequências. Este incidente levou à criação de um filme feito para a TV chamado The Demon Murder Case, na NBC, e um grande filme cuja produção foi paralisada devido a conflitos internos. Em 1983, Gerald Brittle, com a assistência de Lorraine Warren, publicou um livro sobre o incidente, intitulado The Devil in Connecticut. E de lá para cá, o caso levantou muita polêmica. Os eventos foram rapidamente adaptados para a TV no telefilme O Exorcista do Demônio, de 1983. Nesse mesmo ano, a trama também foi contada no livro The Devil in Connecticut, escrito por Gerald Brittle com a ajuda de Lorraine Warren. O romance despertou a ira da família Glatzel, com os irmãos Carl Glatzel Jr. e David Glatzel, que havia sido possuído, antes de Arne, afirmou que tudo não passou de mentiras dos Warren, que queriam apenas atenção midiática e fama. Em 2007, durante a reimpressão do livro de Brittle, os irmãos processaram o casal novamente, dizendo que eles exploraram o fervor religioso da época e as doenças mentais não diagnosticadas dos envolvidos para tirar uma grana com todo o caso, que apenas levou a má reputação e isolamento para a família. Foi um verdadeiro inferno quando éramos pequenos, um pesadelo pelo qual nem eu e nem meu irmão vamos passar de novo, afirmou Carl. Na época, Lorraine Warren se defendeu das acusações, reforçando que tudo aconteceu de verdade. E, curiosamente, nessa intriga toda, Arne Cheyenne Johnson e Deborah Glatzel tomaram o lado de Lorraine Warren. E este foi o nosso vídeo sobre o caso da família Glatzel, caso este que foi base para o filme Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, e te convido a maratonar os nossos outros vídeos do canal, tenho certeza que você vai curtir. E deixe o seu like no vídeo, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo.